Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está nos acompanhando aqui no canal Lean Construction Excelência Operacional. Primeiramente, muito obrigado por você estar seguindo aí o canal. Muitos de vocês com certeza já estão inscritos aqui no canal, muitos de vocês acompanham também o podcast, aqueles que não gostam ou não têm tempo de ver os vídeos nas plataformas digitais, por isso que a gente transformou, simplesmente um vídeo num videocast. Mistura de um vídeo que vai para o YouTube e o podcast que vai para as principais plataformas digitais. Então, minha gratidão a você que já se inscreveu no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, cogite aí, por favor, a hipótese de se inscrever, clicar no sininho, colocar sempre seu comentário. O YouTube faz com que um canal cresça, não mais pelas visualizações, mas pelas interações, por você assistir o vídeo até o final e também por compartilhar, Se você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, esse tipo de informação, o algoritmo entende que ele é relevante e esse tipo de informação chega a mais pessoas. Então, já te agradeço se você nos apoiar nessa causa aí para fazer essa comunidade de Lean Construction crescer cada vez mais no Brasil. Nesse vídeo eu gostaria de falar de um tema que também é de grande importância, mas que muitas vezes a gente acaba trocando as bolas, ou investindo demais em um, de menos em outro, não sabendo a hora certa do que investir, em quem investir, de qual forma. Logicamente que, como tudo na vida, nem tudo tem sempre uma mesma receita de bolo num formato daquilo que eu vou fazer e que vai dar resultado para todo mundo, para todo tipo de empresa, de obra, de projeto, enfim. Existem algumas experiências, eu tenho as minhas, das empresas pelas quais eu já passei, ou com as quais eu já trabalhei, ou para as quais eu já prestei mentoria e consultoria, mas você também vai precisar achar a sua. Eu vou te dar a minha opinião aqui agora, concordando você ou não, do que eu tenho visto que mais tem funcionado de anos para cá, e o que eu acho também, porque da minha argumentação de como trabalhar aí nesse sentido. Eu gostaria de falar nesse videocast sobre o que você deve fazer, se você deve trabalhar processos primeiro ou pessoas primeiro e quais são as nuances, vamos dizer assim, que estão envolvidas ali nesse trabalho para que você tenha maior performance, tenha melhores resultados e consiga obter, tanto de processos quanto das pessoas, os resultados que o seu projeto, a sua obra, que aquilo que o Lean Construction realmente pode te dar. Tá ok? Então, roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre esse assunto. Bora lá! Direto ao ponto, pessoal, bora lá, vamos falar hoje sobre o que você deve trabalhar primeiro. De novo, não tem receita de bolo, tem approaches diferentes e a depender do momento que a empresa está, em termos de implementação do Lean, nós estamos falando aqui o tempo inteiro, obviamente, de Lean Construction, a depender do momento que a empresa está, a depender de como ela quer implementar e de qual opção ela adotou nesse momento de implementação, pelos recursos que ela tem, pela energia das pessoas que vão estar presentes fazendo a coisa acontecer e como é que ela quer, dentro dos tipos de negócio que ela tem, fazer essa implementação, para não dizer outras variáveis, senão poderia dizer pelo menos mais umas 10 aqui, você vai precisar decidir de uma forma ou de outra. E aí a minha argumentação, o que eu mais tenho visto, o que eu tenho procurado trabalhar com os clientes é processos primeiro. E aí, obviamente, você pode discordar, não tem problema nenhum, a gente não está aqui para concordar, pelo contrário, estamos para argumentar e, como eu disse, não tem receita de bolo. O que eu vejo mais na prática, que eu tenho procurado fazer com os meus clientes atuais e com o aprendizado que eu trago aí do passado, me deixou, assim, algumas conclusões para você pensar, que são as minhas argumentações, obviamente, aqui. Primeiro, se a empresa está num momento de jornada de implementação inicial, se você nunca fez nada de Lean, está querendo começar agora ou está bem no inicinho, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a empresa já roda de um jeito, as pessoas já fazem daquele jeito, por mais que não esteja dando o resultado que você, gestor, você líder, pretenda, ou você, futuro consultor externo, gostaria, enfim.
não esteja dando o resultado que as pessoas gostariam, mas a empresa já está rodando, você já faz projeto, você já implementa, você já está fazendo obra, está aí do seu jeito, da sua forma, ou seja, está funcionando de alguma forma com resultados bons ou razoavelmente ruins, ou ruins, enfim, estão acontecendo. Por isso, diferentemente, né, de uma indústria onde o Lean, na sua raiz, é implementado em algo estacionário, onde as pessoas vão para o mesmo ambiente, trabalham mais ou menos da mesma forma, a linha de produção não muda, ou seja, é algo que tenham variáveis no negócio, que eu posso trabalhar pessoas quase que meio em paralelo ao processo. Em obras é diferente, porque cada projeto, inclusive geograficamente, é um local diferente, são times que às vezes são diferentes, enfim. Por isso, eu, Gevandro, gosto de trabalhar processos primeiro. Por isso que eu desenvolvi ao longo dos últimos 4 anos, já vai para quase 5, 2 metodologias que eu trabalho lá no início do projeto, que são estratégia de operações e Lean Project Design, justamente para olhar negócio e processos do negócio de uma forma tal que depois as pessoas, ao começar a estratégia de produção e logística, que é também antes da obra, mas quase que já bem próximo dela, do início de uma obra ou de um projeto, consigam fazer aquilo que foi modelado lá atrás, pensado, os cenários e tudo aquilo que o negócio precisa, que aí é processo, né, possa ser feito da melhor forma possível. Porque se eu penso nas pessoas, por exemplo, salvo aí há controvérsias para tudo, né? Eu já tive essa discussão, como eu disse no vídeo passado, que também é um tema um pouco polêmico, de terceirização aí de atividades, de mão de obra, uma série de coisas, né? Mas quando a gente trata de algo, principalmente de formação, por exemplo, dos consultores internos, que é quem efetivamente lá na prática vão realmente puxar, participar mais, se envolver ali com o consultor, comigo, se eu estiver apoiando você aí como mentor, enfim, uma série de coisas. Aí sim, a gente pode até tentar fazer várias dessas coisas em paralelo. E é possível, sim. Mas mesmo assim, eu vou fazer questão, se for eu o seu apoio, ou se para que você reflita sobre o meu approach, né? Não quero estar correto, mas pelo menos para que você reflita. Trabalhar processos é muito importante, primeiro, porque é a questão da base do Lean, né? Uma empresa está lá fazendo aquilo há alguns anos, né? Vou dar um exemplo da indústria de novo, né? A indústria automobilística, só para a gente pegar aí uma empresa como exemplo de uma das empresas que mais fez Lean, né, no mundo, de onde saiu o sistema Toyota de produção em si. A empresa está lá, faz carros, tem todo um approach físico formal no mesmo ambiente, confinado, com todas as características, e os processos já estão lá desde o início. Eu entendo o processo do início ao fim. A cadeia de valor é mais prática e mais simples de se ver. A depender das influências, né, de todos os stakeholders, mas eu consigo ver tudo isso acontecendo todos os dias, mais ou menos da mesma forma, quase que 99% da mesma forma. Na construção é diferente, e alguns projetos que usam, né, determinadas coisas do Lean Construction também, porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Eu até tenho desenhos, tenho cenários, tem o projeto da obra, com BIM ou sem BIM, com protótipo ou sem protótipo. Eu sei como é que a obra eu gostaria que ela ficasse, mas ao longo da obra, como é algo que vai ter um início, um meio e um fim, e eu estou construindo algo do zero, antes disso, né, de efetivamente estar com a mão na massa para executar o projeto, eu preciso estar com os processos muito claros para que, ao fazer com que essa padronização processual e a forma como esse passo a passo, processo é passo a passo, né? É você identificar metodologicamente, didaticamente, um passo a passo ideal para você entender o negócio, o desdobramento, tudo aquilo que o Lean prega e que a gente faz lá na estratégia de operações, para que isso comece da forma correta. E ao determinar essa forma, esse passo a passo, esse formato de trabalho, e já entendendo como eu vou fazer, quem tem que fazer o quê, que foi um dos temas que eu falei no vídeo passado, e quando vão fazer, né, os famosos 5W2Hs aí, a gente saiba exatamente aonde eu vou colocar as pessoas, quais são as determinadas funções que vão atuar quando, por quê, e uma série de outras coisas. Eu consigo fazer o 5W2Hs para os processos e para as pessoas de uma maneira melhor, pensando processos primeiro. Porque o nível de estabilização, né, para falar de linha aí,
padronização para trazer estabilização, para trazer menor variabilidade, para que com a menor variabilidade eu tenha menos desperdício e com menos desperdício eu tenha garantia de previsibilidade, de atingimentos de prazos e maior produtividade. Para que isso possa acontecer, que são metas, né, objetivos e metas do Lean para o seu projeto, para a sua obra, lá atrás vai ter que estar tudo muito bem modelado e isso é processo. E aí, ao longo do tempo e com o passar de projetos, né, você não vai conseguir fazer isso tudo num projeto só e achar que você vai implementar o Lean na primeira obra e que a empresa já vai poder falar, implementamos o Lean. Isso é utopia, né? Outro dia eu estou até elaborando uma proposta para um cliente que quer, né, que eu trabalhe com ele aí em breve. E aí, debatendo com uma pessoa, uma mulher, né, com uma pessoa que me ligou, entrou em contato comigo, a gente nós conversamos aí mais de sei lá, 1h30, 2 horas, falando, né, das dificuldades dela, de como ela tem passado, o que ela tem feito, como tem sido e tal, na operação e o que eles têm feito de iniciativa de Lean por conta própria. Eu percebi que muitas das coisas que eles estavam passando lá, que é o apoio, obviamente, que eles estão procurando e me procuraram para isso, é exatamente sobre isso, né? Porque querem se qualificar, já pagaram cursos, já tiveram consultores lá dentro e tal, mas o approach, talvez por o negócio das pessoas, a consultoria, inclusive ela me falou o nome e tal, são excelentes pessoas, ótimos profissionais e que com certeza realizaram bons trabalhos lá e entregaram resultado. Mas tem esses lados que você tem que ver para o seu momento, né? Não estou dizendo que a mentoria, nesse modelo que eu trabalho hoje, é melhor ou pior do que a consultoria, nada disso. Todas elas têm o seu lugar, né? O coach tem o seu lugar, o mentor tem o seu lugar, o consultor tem o seu lugar. E aí cada um no seu papel, assim como as funções hierárquicas numa empresa ou de processo ou de responsabilidades também terão seus papéis, você vai precisar modelar esse formato de trabalho para começar certo e já fazer certo da primeira vez, que é uma regra do Lean, né? Não deixar com que o projeto comece quadrado para você ter que consertar ao longo, né, da execução da obra um monte de coisa. Aí você não vai ter tempo, as pessoas vão espanar, a dor de cabeça vai ser maior, o seu fluxo de caixa vai ser negativo durante um bom tempo da obra, e lá na frente é que você vai ter resultado financeiro, que é o que você não quer e que é o que acontece muitas vezes. Vou fazer um vídeo mais lá na frente para falar sobre essa parte financeira de obra. Eu já vivenciei tanta coisa e a maioria das obras que eu vejo é fluxo de caixa negativo num bom período das obras, independente, já vi isso em diversos mercados, obras gigantes, obras grandes, obras pequenas, prediais, de estrada, linha férrea, túnel, das mais variadas obras que eu já pude participar, e eu acompanhava, obviamente, os resultados financeiros da obra. E a gente via que o approach, que talvez foi equivocado, resultava no resultado financeiro, né, ou trazia um resultado financeiro, para não usar o famoso pleonasmo aí, né, trazia um resultado financeiro ruim, porque a gente já começava de uma maneira equivocada, pensando que lá eu tenho que treinar. Obviamente, desde o início eu também tenho que treinar as pessoas, desde o início eu também tenho que envolver as pessoas. E aí muita gente fala, Germano, mas não dá para fazer tudo sempre paralelo? Até dá, mas vai dar mais trabalho e você vai precisar ter mais pessoas envolvidas e energia. Aí é uma opção sua, que está me vendo agora, e do approach de quem vai te ajudar, se for eu, se for um outro consultor, né, do approach do conhecimento, desse approach dessa pessoa que vai ser a pessoa externa que vai te apoiar. O que é importante você refletir, e eu fico sempre neutro nessa jogada, obviamente, é para o seu mercado, para o seu tipo de obra, para o momento que você está. Às vezes é melhor a mentoria, às vezes é melhor a consultoria, às vezes é melhor você ter um approach de negócio, às vezes é melhor você envolver processos e às vezes é melhor você deixar para treinar as pessoas ao longo da implementação dos processos. Porque se tudo estiver redondo, é muito mais fácil eu ter um procedimento, por exemplo, né, para falar de forma bem simples e objetiva. Se eu tivesse entrando numa empresa onde tivesse tudo escrito o que eu ia fazer, procedimentado, certinho, é essa a sua função, essa descrição do seu cargo, são essas atividades que você vai fazer dessa forma, e tudo estivesse padronizado, com um nível de acesso que eu pudesse desempenhar essa função
com todas as características que me foi pedido e eu tivesse conhecimento, inclusive fosse treinado para aquilo em algum momento, esse treinamento pode vir com o tempo. Agora, se eu não tiver nem isso, vai partir do pressuposto que eu já sei, e aí vai partir de vários pressupostos, né, de que eu vou desempenhar, de que as pessoas falaram, de que entrou nesse ouvido e não saiu nesse simplesmente, de que eu introjectei, e aí comunicação, vocês sabem também, tão bem quanto eu, é sempre um problema. Então é preferível ter padrão, ter processos, ter todo esse nível de estabilização focado em processo primeiro, para que as pessoas entrem depois num segundo momento, ou mesmo que em algum momento em paralelo com o desenvolvimento de algumas segundas, né, segunda, terceira, quarta etapa aí, mas fica mais fácil de eu treinar as pessoas, envolver as pessoas. Lógico que envolvimento das pessoas já vai ter que ser do início, porque quem vai padronizar os processos são as pessoas. Mas ao fazer a padronização, ao fazer a descrição, o detalhamento, o desenho dos cenários, tudo aquilo que é o formato do principalmente como vai ser feito, eu já vou estar envolvendo aquelas pessoas e meio que já qualificando. E aí fica muito mais fácil elas cumprirem, porque elas foram envolvidas, participaram, foram ouvidas, tiveram aquele senso, né, de contribuição e puderam colocar a sementinha de cada uma das pessoas. É como a gente fala nos workshops Kaizen, né, lá na essência. Se você envolve pessoas de áreas diferentes, sempre tem quem não entende do processo que precisa estar lá para fazer aquela pergunta mais besta possível para tirar todo mundo que entende, né, da caixa e falar, nossa, será que isso é realmente, nossa, isso pode ser que seja um ponto relevante. Ou seja, você precisa de pessoas de processos diferentes para pensar a partir de algo, em criar um modelo para o seu negócio, para o seu processo, para o seu projeto. E aí sim, a partir, né, desse desenvolvimento, dessa estruturação, você começar certo para que a sua previsibilidade traga produtividade e não ao contrário. Hoje o que muitas empresas têm tido de approach de Lean, né, e foi uma das coisas que eu falei com essa menina que me ligou, essa mulher que me ligou, é isso, né? Muitas empresas contratam uma consultoria com aquela pressa de ter resultado e acha que o Lean vai ser o salvador da pátria e foca em produtividade e prazo com workshop e consultoria e gasta um dinheiro absurdo e no final de 1 ano, 2, fez-se muita coisa. O nível de gestão do conhecimento, que é aquilo que fica para a empresa, é baixíssimo, porque as iniciativas foram muito localizadas e, às vezes, várias iniciativas localizadas não quer dizer que o resultado da obra, do projeto, inclusive, principalmente, financeiro, veio e aí esse resultado pode não vir ou vir muito aquém daquilo que se esperava. E aí coloca-se culpa no gerente, nos consultores internos, no consultor externo, no mentor, em uma série de coisas, porque não se conseguiu atingir os resultados que queria. E aí não tem culpado, né? Todos nós estávamos juntos e aquele resultado não foi feito por conta desse approach que não foi o melhor possível para o seu negócio, para o seu tipo de obra. Eu vou continuar insistindo aqui que não é um approach comum, né, dos últimos 2 anos para cá, é o que eu mais tenho batalhado por estudo, por pesquisa e por experiência de trazer isso de outras obras, e é o que eu tenho batalhado agora com os novos clientes. Obviamente estamos em 2020. De enxergar a obra como um negócio, e tem várias outras nuances, porque o negócio precisa de resultado financeiro, né? E aí, por mais que eu tenha X consultores, que você pode fazer o que você quiser, você pode implementar o que você quiser, a sua obra ou seu projeto pode estar com uma sala de guerra, com Lean, com pool planning, TACT calculado, ter mapeado, né, você olhar para a obra assim, fisicamente entrar numa obra ou num projeto e ver que está sendo bem gerido, que o Lean foi bem conduzido, mas lá no final a obra acabar e na hora que chegar naquele momento, se você fizer, se não fizer, tá, e mais uma ideia para você, você vai parar, vai pegar seus consultores internos, os gestores e tal, e vai fazer um workshop de lessons learned, e aí vai ver que tudo aquilo que você fez foi legal, deixou-se um monte de coisa, aprendeu-se um monte de coisa com o Lean e com a consultoria, com a mentoria, enfim, com algo, né, com alguém que te apoiou externamente para você aprender e colocar isso em prática. Só que o resultado da obra não alcançou. Era para você ter tido X de EVA ou X de margem e tá X de, né, margem significar tantos R$1.000 ou tantos milhões de reais e esse resultado não foi alcançado. Mas o Lean foi ótimo, tudo bonito, visual, gastamos dinheiro, treinamos pessoa, tal. Esse equilíbrio é que você, como diretor, CEO, gestor, precisa ver. Você também pode, estrategicamente, adotar o Lean sem essa cobrança
interna de si mesmo e colocar em investimento, no sentido literal de investimento, para que isso não seja cobrado num primeiro momento, talvez de 1 ano ou 2, para que isso venha a dar resultado no médio prazo. Se essa for a sua filosofia, esse for o seu mindset, eu vou te invejar. Melhor ainda, eu vi pouquíssimos diretores e CEOs de empresas que pensam assim. Sonho nosso, meu e de muita gente, que todos os gestores pensassem assim, que o Lean é um investimento de médio para longo prazo e que precisa de muito investimento, de pessoas, de tempo, que não vai dar um resultado já nos primeiros 6 meses, já no primeiro ano, grandioso e absurdo a ponto de você falar que você, né, já faz Lean e já tem isso implementado e que está dando resultado. O melhor resultado que você puder ter num menor curto, né, um menor prazo que você conseguir, melhor, show de bola. Mas eu não estou falando daquele resultado localizado, eu estou falando do resultado do negócio e também de toda essa jornada, né? Porque é uma soma. Eu não posso só pensar no Lean e não ter resultado financeiro lá, ou resultado da obra, que é a satisfação do cliente, uma série de parâmetros que você mediu, principalmente financeiro. Mas eu também não posso falar que eu tive resultado financeiro e o Lean foi um lixo, não, tal, e acabar com aquela jornada, né? Ter investido, tal, não, tivemos resultado financeiro, foi legal, mas um monte de coisa, eu vou parar, não foi o Lean que deu e tal. É um pensamento que muitas vezes não vai te levar a nada, e esse esforço todo, de todo esse investimento que você fez, de dinheiro, de tempo, de pessoas, enfim, de tudo aquilo que o seu negócio, a sua empresa investiu, não está trazendo, né, para você aquilo que você imaginou e para o seu time. Então, pense muito bem. Fica aqui para a gente resumir, para esse videocast não ficar muito extenso. Trabalhe processos primeiro, na minha opinião, e venha trabalhando as pessoas a partir dessa construção da estratégia da sua operação, que é o seu negócio, e de como você vai conduzir o Lean para que as pessoas sejam treinadas, e elas não vão conseguir ser treinadas rapidamente e em tudo de um dia para outro. Isso é impossível. Quem acha que fala isso ou está falando isso para você está mentindo. Isso vai levar tempo, isso vai demandar que as pessoas usem na prática, né? Como andar de bicicleta. Não adianta eu te explicar aqui se você não sentar na bicicleta e andar. Você precisa tomar uns tombos, você precisa andar sem rodinha, você precisa ser acompanhado, você precisa ver, né, um monte de coisa que precisa acontecer para que você saiba empinar, andar de bicicleta, não cair, uma série de outras coisas. Então, com Lean é a mesma coisa. Saiba que processos vão ter que estar muito bem desenhados, estruturados, padronizados para que as pessoas saibam o que fazer. Sabendo o que fazer, quando fazer, como fazer, as coisas vão acontecer com mais fluidez e você vai conseguir mais resultados lá na frente. É um assunto que às vezes causa uma certa polêmica, embora na minha cabeça hoje em dia não seja tão complicado assim, mas na prática requer reflexão e o que fazer requer um approach, tá ok? Se você quiser o meu apoio, entre em contato, meu contato está sempre aí abaixo nos vídeos, no videocast, no YouTube, nas redes sociais, mentoriaconsultiva@iopexbrasil.org. Podemos aí bater um papo para a gente verificar quais são as suas necessidades e quem sabe eu possa te ajudar aí na implementação dessa jornada de Lean Construction. Fico por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, dê uma força, se inscreva, participe da nossa comunidade no Telegram, Lean Construction Oficial. É uma comunidade que, né, nasceu, está pequena ainda, obviamente, nasceu tem pouco tempo, mas a gente está crescendo cada vez mais e é por isso que a gente quer propagar essa comunidade para que mais pessoas façam parte, mais a gente interaja e mais a gente contribua para que esses resultados possam ir de encontro ao que você precisa aí de conhecimento, de prática, de tudo aquilo que a gente tem para te oferecer. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.